Damos as boas-vindas, então, para os queridos irmãos. E quem é que esteve na reunião de ontem? Ok, todos os demais, então, eu entendo que... Ok, mais ou menos, mas a introdução vai ser igual. Ontem não tivemos filmagem, hoje está tendo, então eu vou ter que reproduzir um pouco da introdução. Agora, os versos bíblicos serão continuação, tá bom? Você aí, tudo bem no manejo? Eu estou tentando encontrar aqui a Dona White, que está subindo aqui na minha tela. Esse é o meu... Não, você está lá. Pega com o meu, querido. Pega com o meu, isso. Aqui, está aqui para isso. Pronto, você clica no livro, depois clica no capítulo e assim vai. Eu vou deixar você por último, porque aí o que você faz? Se você conseguir ler o que está aqui, você já procura o verso. Quando chegar a tua vez, se puder. Aqui não é hieroglifo, é minha letra mesmo, viu? Eu já estou entendendo. E nem hebraico também, e nem grego. Muito bem, é minha letra. Minha mãe queria que eu fosse médico, de médico só sobrou a letra, porque, né? Tudo bem. Dos que estão aqui, eu já fiz essa pergunta ontem, mas dos que estão aqui, que vieram aqui pela primeira vez, vocês já ouviram esse tema em algum outro local? Quem já ouviu esse tema, versões da Bíblia? Já ouviu? Onde foi? No pastor... No MV passado. Ah, no MV passado, ok. Foi o Potágoras que deu. Muito bom. Excelente. Alguém mais viu esse tema? Muito bom. Esse tema é de extrema importância. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma literatura ampla a esse respeito. Muito bem, para ser honesto com a realidade, existe uma pequena apostila que eu saiba. É possível que haja outros apresentadores, outros estudiosos, outros teólogos, inclusive, não sei, as universidades nossas, que já trataram desse tema, que tem algo escrito. Eu, infelizmente, desconheço. O que eu conheço é uma pequena apostila de um grupo que até se tornou dissidente da igreja, tá? Não vou falar o nome, mas eles têm uma boa apostila disso aqui. Apesar de ser dissidente, pelo menos nesse tema eles foram bastante honestos, né? Mas eu não estou me baseando na apostila deles. Existe uma meia dúzia de livros, só que todos em inglês, dos Estados Unidos e Europa, que falam desse assunto. É daí que eu tirei um resumo. O assunto é bastante extenso, então nós vamos apenas dar um pequeno resumo, uma penugem, não é? Porque é um assunto extremamente importante e valioso. Muito bem. Nós, como adventistas do sétimo dia, possivelmente já passamos por alguns textos que eu vou citar aqui. E esses textos vocês aplicaram talvez para várias coisas, mas é impressionante que a própria palavra de Deus já previa o problema da alteração das versões bíblicas. Ok? São Mateus 24 diz assim, se quiserem acompanhar, nós não vamos corrigir esse aqui ainda, não é? A primeira parte eu vou dar uma explicação, como eu já falei, e a segunda parte nós vamos trabalhar todos juntos, cada um aí com a sua versão. Mateus 24 diz assim, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganaria até os escolhidos. Nós fazemos essa aplicação com falsas doutrinas, mas ela também está relacionada com a falsidade das Escrituras. Colossenses 2:8 diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Segundo Tessalonicenses 2:15.
Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Isaías 48, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra, a Bíblia. Deuteronômio 4, 2. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Abram a Bíblia de vocês, Salmo 12, 6. Salmo 12, 6. Eu já vou anotar. Salmo 12, 6. Deixa eu aproveitar já o ensejo para anotar a versão de vocês. Então, eu vou pegar um representante de cada versão que vocês têm aí, ok? A última é a sua, né? É a Bíblia White. É uma Bíblia que está disponível online. Nós colaboramos, e uma equipe e outra, para a confecção dessa Bíblia. Eu não vi ainda o trabalho final, né? Eu espero que seja uma Bíblia altamente recomendável, né? Então vou colocar aqui White. Muito bem. Alguém tem a Bíblia Nova Versão Internacional aí? Puxa, que pena, ontem também não tinha. Eu queria essa Bíblia e eu acabei deixando em casa. Nova Versão Internacional. Uma Bíblia fabulosa. Nova Versão Internacional? Oh, maravilha! Você quer participar, meu anjo? Você pode participar e ler pra gente? Senta aqui numa mesa, então. Senta aqui, olha. Nova Versão Internacional? Ótimo. É uma Bíblia de um português muito bom, fácil, uma delícia de ler. Perigosíssima no conteúdo de alguns versos. Perigosíssima. E é uma Bíblia excelente, excelente. Eu já vou na introdução falar um pouquinho mais desse respeito. Aqui, meu anjo. Isso. Vou dar um papel para ela. Você tem algo que escreva aí ou não? Então, Nova Versão Internacional. Eu já vou colocar aqui, vai ser a primeira. Nova Versão Internacional. Maravilha. Outra versão aí, por favor, que vocês tenham. Vejam bem, na hora que eu pedir para vocês lerem os versos, cuidem da sequência aqui, ok? O primeiro a ler, Nova Versão Internacional. Revista, como é que é? Revista atualizada, segunda edição. Eu vou colocar só a segunda edição, tá? É Almeida Revista e Atualizada. Ok. Outra versão diferente? Quarta versão. Quarta versão? Da mesma? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou pegar aqui a King James. King James. 1611, ok. E a Bíblia, a linguagem de hoje, né? Misericórdia. Linguagem de hoje. Mais duas versões aí, queridos. A Fiel, cadê a Fiel? Olha ali, ó.
Tem fiel aí também? Ok, fiel. Almeida Fiel. Mais uma. Nós já temos revista corrigida. Bom, então vai estar aqui, tá? Primeira edição. Então, olhem a sequência onde vocês estão. Muito bem? Por favor, a Bíblia versão internacional, não é? O que diz nesse de Salmos? 12:6. Tu os guardarás? Diz os guardarás? Nos guardarás. Nos guardarás? Nos guardarás. Tá, já está errado. Segunda versão, eu já vou dizer qual que é o certo. É o 7? Tu nos guardarás desta geração. Nos guardarás? Tá. Não está certo também. A próxima, a quarta edição, quem é que tem? Não, quarta edição. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, são usadas 7 vezes. Tu nos guardarás. Nos guardarás? Senhor, dessa geração. Esse nos guardarás está no 7, não é? 7. Leia só o 7, o próximo, fiel. Tu os guardarás. Os guardarás? Primeira edição. Nos guardarás também. Nos guardarás? Os ou nos? Errado. Bíblia na linguagem de hoje. O 7. Guarda-nos. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre. Tá. King James. Só falta essa tá errada também. Quem é que tá com o King James aí? Tu as guardarás. As guardarás? Oh, maravilha! É as palavras que Deus vai guardar. As, não nos. O verso todo está falando para o povo, mas o contexto aí é Deus vai guardar a palavra no meio do povo, é a palavra que vai ser guardada. Então é um último verso que eu queria listar ali, que é correspondente à preocupação de Deus para que a sua palavra seja guardada, preservada. King James é as também, não é? Tem que tomar cuidado. A versão atualizada da King James já está errada também. Eu ia falar disso, exatamente. Infelizmente, o que acontece, meus queridos? O que acontece? Bom, primeiramente, o que aconteceu? Todos sabem que o Velho Testamento foi escrito em hebraico ou aramaico e o Novo Testamento em grego. Muito bem. Os escritores originais escreveram com sua própria mão, inspirado pelo Espírito Santo, vocês sabem disso. E aquele papel, aquele pergaminho, não é? Aquilo se desintegrou com o tempo. Eles já usavam o pergaminho nessa época. E ele se desintegrou, passou de mão em mão, viajou quilômetros. Os copistas copiaram muito, então se desintegrou completamente todos. Se desintegraram todos os originais autógrafos. Não existe mais isso. A segunda geração aqui foram feitas cópias dos originais. Muito bem. A terceira geração já foram cópias de cópias. Depois foi necessário, já logo nos primeiros séculos, fazer traduções. Traduções das cópias. Possivelmente das cópias mais originais ou das cópias de cópias, tanto faz. E por último, então, aqui nós temos gerações de cópias e gerações de traduções. É tradução de tradução. Até aí tudo bem, nenhum problema. O grande problema aqui é o seguinte. Há duas vertentes de gerações de cópias e traduções. Duas vertentes dos originais autógrafos. A vertente verdadeira, que foram os discípulos dos discípulos de Jesus, que fundaram um grupo em Antioquia. Eles são mencionados em Atos 11, 26. Esse grupo aqui foi aquele que fugiu, uma parte do grupo que fugiu antes da destruição de Jerusalém. Então, em Antioquia, eles se reuniram
e eles foram chamados pela primeira vez, a Bíblia menciona, de cristãos. Está lá em Atos 11, 26, cristãos. Daqui surgiram cópias de traduções de cópias que se espalharam pelo mundo conhecido de então. Essa vertente aqui é a verdadeira, não adulterada. Agora, só esse nome aqui, eu já não preciso falar muita coisa, não é? Aqui surgiu as cópias que começaram a ser falsificadas com uma ponte filosófica com Alexandria. Aqui havia uma faculdade, vamos dizer assim, uma escola cristã verdadeira de teologia e Bíblia. Aqui também tinha, só que aqui era misturada com ceticismo, gnosticismo, filosofias. Aqui começou a haver a mistura. Então, esse eixo intelectual falsificado entre Roma e Alexandria se estabeleceu. Em Atos 6, 9, menciona que esse pessoal aqui discutia com esse aqui, e esse pessoal seria o pessoal que tinha muito de si mesmo, das suas próprias filosofias. Por isso que eles não respeitaram tanto os originais. O que acontece hoje? Qual é o problema disso aqui? Até agora eu fiz assim um super, ultra, hiper resumido histórico disso aqui. Aqui também tem uma fábula de história disso aqui e nós não temos tempo para isso. Mas o que acontece hoje? Qual é o problema das versões de hoje? Existe no mundo o espírito global, globalização. A globalização, em termos, é uma coisa aparentemente boa. Mas, na verdade, por detrás da globalização, existem forças assim poderosas para agregar todo mundo e controlar. Ok? Graças a Deus, eu não quero falar de política aqui, tem gente que pode discordar de mim, mas alguns presidentes, um tanto quanto que estranhos, Estados Unidos, Brasil, Chile, Inglaterra, agora com o Brexit, e um governante da Itália, estão tentando quebrar esse globalismo. Então, os globalistas, que estão muito maior número, estão furiosos com isso. Mas nessa questão da globalização, as Bíblias estão também globalizadas. Só que as bíblicas globalizadas são Bíblias sincréticas. O que quer dizer sincréticas? São Bíblias que agradam a todas as pessoas. Tudo está bem, não está nada de errado. Não há arrependimento, não há pecado. E a pessoa de Jesus é a figura mais atingida nessa questão. Por quê? Deus, todas as filosofias, Buda, Confúcio, o Alá do maometanismo, do islamismo, todos creem num ser superior. Cada um vê isso diferente, mas há uma entidade lá superior que todo mundo respeita. Então, com Deus o Pai não é lá tanto o problema, entre aspas. O problema é esta pessoa aqui, ó. Esta pessoa não pode estar acima de Maomé, de Buda, de Confúcio, deu para entender? Então, a ideia é rebaixar tanto quanto possível a pessoa de Jesus. Ele não pode ser chamado Filho de Deus, porque senão ele fica destacado dos outros. E como a ideia é colocar todas as filosofias respeitáveis, mas num mesmo plano, então a ideia é deslustrar a figura de Jesus como Filho de Deus e o Salvador pessoal. E como Deus, inclusive. Ok? Para atingir essa pessoa de Jesus, então algumas dos nossos crenças fundamentais, das nossas mensagens, estão sendo também aos poucos alteradas.
Ninguém está alterando a Bíblia de uma vez só. É um pouquinho aqui e um pouquinho ali, não é? Como a Bíblia diz que é para a gente estudar, eles estão fazendo a mesma coisa, só que é para alterar. Muito bem. O que torna a Bíblia verdadeira, entre outras coisas? São profecias o quê? Cumpridas. Então isso aqui está sendo deslustrado aí pelas novas versões, aos poucos. A eternidade de Jesus, então, nem se fala. Jesus como Filho de Deus, isso aqui está sendo minado. A divindade de Jesus. Jesus como Criador. O nascimento miraculoso de Jesus. A encarnação realmente humana. Vida sem pecado de Jesus. Reparação dos pecados pelo sangue de Jesus. Ninguém quer reparar pecado nenhum. Está tudo mais ou menos nos conformes. E os defeitos podem perfeitamente ser controlados ou deixados pelas próprias filosofias humanas. E não pelo sangue de Jesus ou a atuação do seu Espírito. Ressurreição e ascensão de Jesus, nem pensar. Verdadeiro evangelho da salvação, ou seja, salvação em Cristo, arrependimento, conversão e vitória sobre o pecado. Santuário no céu, mandamentos de Deus, a validade deles ainda. A marca do poder apóstata. Condição do ser humano na morte. O dom profético no templo do fim, aqui entra Sr. White. Chuva serôdia, cancelamento dos pecados e a segunda vinda de Cristo. Veja o que a Sr. White, não só a própria Bíblia preocupada com esse tema, veja o que a Sr. White aqui escreveu. Isso aqui está em Primeiros Escritos 220 e 221. Vi que Deus sabia que Satanás experimentaria todo o artifício para destruir o homem. Portanto, fez com que sua palavra fosse escrita, a Bíblia original, correta, ou traduções ou cópias, e estabeleceu de tal maneira os propósitos de Deus nela, com relação à raça humana, que nem o mais fraco precisa errar. Satanás, sabendo disso, então, que Deus registrou um documento da sua vontade, então o que Satanás fez? Começou a atingir o quê? O próprio documento. 220 e 221, primeiros escritos. Eu considero, inclusive, o HIV espiritual, essa tentativa satânica de mexer com a Escritura. Você sabe muito bem o vírus do HIV, onde é que ele ataca? No corpo humano. O sistema imunológico. Para que serve o sistema imunológico? Para nos defender o quê? Das demais, os ataques externos e estranhos ao corpo, de todas as doenças. Atingindo o sistema imunológico do ser humano, o que acontece com o ser humano? Ele se enfraquece. As heresias biológicas vêm, tomam conta do corpo e o levam à morte, se possível. Satanás foi a mesma coisa, ele tentou atacar a palavra de Deus. E com isso, então, ele consegue, ou tenta conseguir, destruir a nossa defesa, a nossa arma. E o cristão, então, espiritualmente, acaba sendo doente, fraco. E é isso que ele quer. Continuando aqui, Sr. White. Depois de haver dado sua palavra ao homem, Deus preservou-a cuidadosamente da destruição por Satanás e seus anjos, da Bíblia, ou por qualquer de seus agentes ou representantes. Você sabe muito bem que na Idade Média, este livro aqui era destruído, queimado, sim ou não? Muito bem. Não contente com esse esquema, não deu certo por 1260 anos, mas depois não mais, ou pelo menos até o momento que a reforma começou a valorizar este livro e colocá-lo na mão do povo, Satanás agora tentou fazer um outro esquema de alterar o livro. Já que não consigo destruir, eu vou destruir com alterações. Continuando a mensageira do Senhor, a profetisa do Senhor. Vi Deus que havia
de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares. Presta atenção agora. Homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que já era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões, que eram determinadas pela tradição. Tradição filosófica, tradução do pensamento humano. Muito bem. Então, é isso que nós sofremos hoje, queridos. Interessante. Quando vocês leem Machado de Assis, eu não conheço uma versão moderna de Machado de Assis. Já viram, não? Vocês sabem que tem Bíblia moderna para mulher? Não depreciando as mulheres, absolutamente. Bíblia para jovem. Até aí tudo bem, viu? Eu não tenho nenhum problema em tornar mais clara. A Bíblia é um estilo clássico, eu amo esse estilo. Mas tudo bem, quer simplificar? A Nova Versão Internacional é uma Bíblia maravilhosa, ela simplificou. Num português assim, bom, popular, mas bom. Só que vamos ver alguns problemas aí depois. Agora, rebaixar a Bíblia com gíria, já saiu. Eu mesmo recebi um telefonema de um irmão lá, não adventistas de Fortaleza, pedindo para eu colaborar numa Bíblia que é só gíria. Eu falei, não vou poder fazer isso. Ele ficou chateado comigo. Mas como? Como é que nós vamos atingir o pessoal de rua? Não, o pessoal de rua tem que se elevar, não a Bíblia rebaixar. O que você falou? Bíblia para homossexuais. Exatamente. Tem uma Bíblia para homossexuais. Existe uma Bíblia para comunidade rap. Rap. Bíblia, linguagem rap. Hã? Até que para criança tudo bem, desde que não pode alterar. Agora, é interessante que a criança também se acostume a uma linguagem, não é? A minha sogra... Cadê a Regina? Está aí? Não, fui. A minha sogra aprendeu a ler na Bíblia. Muita gente aprendeu a ler em Bíblia. Né? Muito bem. Ela precisa da cadeira? Está aqui. Então, vejam. Você encontra em livraria. Vai lá nessas grandes livrarias evangélicas. Tem várias versões ali. Tá bom? Então, gente, não é por aí, não é? Não é por aí, realmente. Vamos, então, agora mexer com os textos. Um deles nós já mexemos, não é? O próximo seria Nova Versão Internacional. O que diz 1 Timóteo 3,16? É ela aqui. Vai. Eu posso me perder. Você já vai... conseguiu no seu? Ok, muito bom, excelente. 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Deus, a palavra-chave aí é Deus foi manifestado em corpo. Acertou, muito bom. De quem que o verso está se referindo? A quem? Não, a Jesus. Este é um verso que prova que Jesus é o quê? É Deus. Não é só o Filho de Deus, ele é Deus. Ok? Segunda... Aquele que foi manifesto na carne. Pode parar. Aquele que foi... Ele não fala Deus. Aquele que foi manifesto. Dispensa qualquer explicação, não é? A quarta. Aquele que se manifestou em carne. Ok, aquele. Errado. Fiel. Deus. Ótimo. Primeira edição. A minha tá errada também. Aquele. Ok. Linguagem de hoje.
Ele se tornou um ser humano, não foi aprovado. Ele se tornou um ser humano, pode? Ele. Mas ele está com letra maiúscula? Não importa, não importa. Não, o ele é Jesus. Todo mundo sabe que é Jesus. Mas Jesus é um ele, é um aquele, não é Deus. O problema é Deus. Entendeu? O eu, isso. Muito bom. King James. Deus foi manifesto na Deus. Isto. White. Deus se manifestou em carne. Tem alguma diferença entre Deus se manifestar em carne ou se manifestar na carne? Tudo bem. Sem problemas. Sem problemas. Sem problemas. Muito bem. O próximo verso. Jó 14:14. Jó 14:14. Se vocês quiserem anotar na própria Bíblia, não é sacrilégio, tá? Na própria Bíblia. Quiser anotar a parte, tudo bem. Guardem aí. Olha, existe mais ou menos uns de 2 a 3 mil versos adulterados. É claro que a Bíblia tem muito mais do que isso, não é? Nós temos adulterações fracas, médias e graves. Eu peguei as das mais específicas, não é? Eu mesmo tenho ali, das específicas mesmo, boas, umas 400. Ok. Nova versão internacional. O que diz? Jó 14:14. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Minha dispensa. O que é isso, gente? Dispensa. O que é isso? O próximo, segunda. Morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Fosse substituído? Mais ou menos, viu? Mais ou menos, mas não é a palavra mais exata. Essa substituição dá uma margem a várias interpretações. O próximo, a quarta. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Mudança. Tá fraco. Fraco. O espiritualismo diz mudança. Entendeu? Leiam, se possível, a última palavra para a gente ir um pouquinho mais para frente. Fiel. Até que viesse a minha mudança. Mudança? Fiel? Que isso? Não está errado, mas não é a palavra mais apropriada e a palavra mudança. Qual é a próxima? É a primeira. A minha tá 14:14. Até que eu fosse substituído. Não, tudo bem, tranquilo. Linguagem de hoje. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Espiritualismo puro, hein? Até que minhas lutas acabem. Beleza. King James. Mudança também. Mudança? E a White? 14:14, né? Isso. Tá falando mudança aqui. Mudança? Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha vida, da minha lida, esperaria eu até que viesse a minha mudança. Nossa. Estranho, hein? A palavra exata é transformação. Não tem ninguém aí transformação? A mudança não está errado, viu, gente? Mas a transformação, num piscar de olhos, seremos o quê? A Bíblia, como é que a gente testa que a Bíblia é verdadeira? Porque ela é harmônica, não só pelas profecias. A Bíblia tem que ter termos harmônicos. Ela não pode se contradizer. Olha, sinto muito, eu vou dar 0 para todo mundo aqui, viu? Sinceramente. É transformação para combinar com o verso de Paulo. Até que seremos o quê? Transformados. É uma mudança completa em santificação para glorificação. Mudança não está errado, gente, mas é um termo fraco.
Termo fraco. E não corresponde com o original também. O grego é específico, é transformação. Precisa. Eu acho que alguém aí cochilou, viu? Tudo bem. Salmo 51:5. Salmo 51:5. Quando vocês falarem salmo, se refiram ao capítulo. Quando vocês falam livro, é salmos. Livro de Salmos, ou Salmo 51, ok? Nova Versão Internacional, o que diz? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Pode parar. Tudo bem. Desculpa eu dar uma interrompida aí, mas não me queiram mal por isso não, tá? Segunda edição. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Aí está certo. Esse está certo. Próximo. Não, só um minutinho. A quarta qual que é? Sim, pode falar. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Muito bom essa. Fiel. É a mesma coisa, está igual. Iniquidade, não é? Fui formado. Muito bom. Primeira edição. Diga. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá bom. Com certeza. Linguagem de hoje. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Pode falar. Pois é. King James. Fui moldado em iniquidade. Fui moldado em iniquidade. Tudo bem. Essa King James que você tem aí, depois vou dar uma olhadinha aí, viu? Tô achando meio... Não é a revisada, não é? Ah, foi a que eu te dei? Melhor não falar nada, né? White. Eis que eu nasci em iniquidade. E em pecado me concedeu minha mãe. Tudo bem. Não, mas eu brinquei um pouco, mas essa versão aí é a primeira edição. É a primeira edição em portuguesa. E ela tem alguns errinhos, sim, que eu acho que passou meio batido aí. Eu estou até ligando para os editores com as observações, vamos ver se dá certo nas próximas edições. O que está errado é o seguinte: eu nasci pecador. Nós nascemos pecadores, gente? Não. Eu nasci em iniquidade eu fui formado. Em pecado me concedeu minha mãe. A pecadora aí era a mãe dele, não ele. Não, mas aí se a mãe dele, se ele foi concebido de uma família, de um casamento, a mãe dele não concebeu ele em pecado. Ele está se referindo a geral, em geral. É no ambiente de pecado ele... Eu não queria entrar nesse detalhe agora, eu não queria entrar nesse detalhe agora, mas há um estudo muito profundo. Davi era diferente dos outros 6. Mas não vou entrar porque isso aqui não é o tema principal. De qualquer forma, há um justo nessa terra? Não tem. Eu não sou, ninguém é. A mãe dele também não era. Então, é nisso que o Davi estava tentando explicar. Eu nasci num mundo de pecado. Em pecado, num mundo de pecado, me concedeu minha... E, possivelmente, a mãe cometeu um pecado quando teve o Davi mesmo. Por alguma razão, mas isso não quero entrar. O fato é o seguinte, ele não era pecador na hora de nascer. Algumas versões, então, ninguém é. Ninguém é. Por quê? Qual é a definição de pecado que nós temos, que o Sr. White nos dá? Transgressão da lei só. Não sabemos quando uma criança começa a pecar, só Deus sabe. Mas ninguém nasce pecador, de jeito nenhum. É a teologia da... Não, é agustiniana. É da pecado original. Tá? Então, muitas versões aí mexeram nesse sentido. Gênesis 1:5, em versões modificadas, diz assim, eu nem listei ali, mas é uma observação à parte. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, um dia primeiro.
E à medida que Deus foi criando os seres, os astros e tudo que a Terra contém, eles vão dizendo assim: 1 segundo, 1 terceiro, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. E quando chega no descanso é 1 dia de descanso. O sétimo, 1 descanso. Qual é a diferença entre 1 e o? O. Não, o O quer dizer que é indefinido. Não, ao contrário. O O define. O 1, isso, eu nem pedi para, não listei porque as coisas vocês estão certas aí. Porque o que fala, quando fala 1, quer dizer o que, gente? Teoria da evolução. Houve uma criação assim, espontânea. Esse 1 pode ser eras. Uma primeira era. Tem entrado um pensamento, né, de que os dias da criação não eram dias literais. Isso. Então, que um dia poderia corresponder a milhões e milhões de anos, e aí seria o criacionismo ou o evolucionismo. Exatamente. A Igreja Católica está admitindo, e pasmem, infelizmente, com dor no coração, muitos teólogos de alto nível na nossa universidade americanas estão aderindo à mesma coisa. É por isso que o pastor Ted Wilson também está lutando contra isso. E ele até alterou, ele fez alterar a muito custo nas declarações, das 28 declarações, ele corrigiu dia de 24 horas, não tinha esse termo. Dia de 24 horas, para ficar bem especificado que é um dia nosso, dia que nós... Revolução do Sol, ok? A Terra em torno do Sol. O Sol em torno da Terra... Não, a Terra em torno de si mesma. Ok. Oi? Esse foi o primeiro dia, esse foi o segundo dia. Esse O, aí tá certo. Eu não listei porque eu sei que a Bíblia de vocês todas estão certas. Mas há versões evolucionistas que começam assim. Um sábado... Um dia sétimo de sábado. Então pode ser um momento qualquer, não é o sábado de 24 horas do sétimo dia. Salmo 139, 16. Nova versão. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu falei que essa é perigosa, eu já vou explicar o que é. Vamos ver se vocês descobrem. A palavra aí é dias. Todos os dias foram determinados. Não é dias, não. O próximo, quem é? Segunda. Dias. Dias, isso. Quarta. Próximo. Corpo ainda informe no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Dia. Dia a dia. Fiel. Eu vou ler só da metade para lá, tá? Tá. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tá mais ou menos. Eu vou dar um voto de confiança aqui nessa Fiel, depois eu explico. Vamos lá. Primeira edição. Há dias também. Dias. Linguagem de hoje. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Errado. King James. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados. Todos os meus... Nós estamos falando aqui do embrião humano. Embrião. Deus já conhece por antecipação e determinou como seriam os nossos membros.
Membros. É bem verdade que Deus conhece os nossos dias porque Ele é onisciente, mas Ele não determina qual é a crença, não é teoria, a crença mesmo espiritual que determina os dias. Predestinação. Então, vocês estão vendo aqui o perigo do negócio, não é? Então, King James, ok. White. Membros, né? Membros, exatamente. Queridos, há uma boa intenção, ou às vezes até má, dependendo da pessoa que mexe nesse trabalho, de interpretar a Bíblia. Por exemplo, Daniel 8,14. Até 2000, não precisa ligar, não precisa. Dê uma abridinha lá, eu não relacionei aqui. Daniel 8,14. É aquela famosa profecia dos 2.300, o quê? É 8,14, né? Eu acho que todas vocês devem estar certas. Devem estar... Vamos lá. É. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Tardes e manhãs. Reconsagrado? Hã? Pois não. Você pode deixar com alguém ou não a sua Bíblia? Ah, pois não. Tudo bem, ok. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Purificado, essa está certa. Eu não listei aqui. Tem algum mais aí com a palavra reconsagrado? Primeira coisa, é tardes e manhãs que está escrito aí em todas vocês? Ok, ótimo. Tardes e manhãs todos têm, não é? Okay. É mesmo? Tá. Como é que está o White? 8,14? É dias ou tá... Tudo bem. Enquanto ele acha lá... Alguém aí tem mais dias? No lugar de tardes de manhãs? Puxa, eu não tinha visto isso aí, hein? Eu vou... Obrigado. Muito bem. Olha, tem um lugarzinho aqui na mesa. Senta aqui, meu anjo, na mesa. Você apoia aqui. Puxa uma cadeira. Ajuda ela aqui, por favor. Você tem o papel e algo que escreva aí, não é? Muito bem. Ok. Gente, o Dias, não está errado o Dias. Tá certo. Mas ele interpretou, ele não traduziu. Então, na boa intenção, mesmo acertando, não se deve fazer isso. Tem que copiar como está, ou traduzir como está no original. Não pode interpretar ao fazer um trabalho de cópia ou tradução. É tardes e manhãs. Na criação também é tardes e manhãs. Tardes e manhãs, ok, gente? Embora a interpretação aí esteja correta. Então precisamos evitar isso, não é? Isaías 14:12. Vocês que vieram ontem estão percebendo que são textos novos, não é? Com exceção de 2 que eu achei fundamentais aí, não é? Isaías 14:12, é aquele, né? Oi? O templo será purificado? O templo. Nada a ver. Nada a ver. Templo, todas as religiões têm templo. Agora, santuário é uma só. Ok. Outra coisa, voltando aí sem querer no Daniel, o termo correto é purificado. Agora, como é que é? Transformado, reconsagrado, nada a ver. É purificado. Purificado de quem, queridos? O que é que suja o santuário celestial? Os nossos pecados. Os pecados confessados, exatamente. Você vai ficar aí ajoelhada, meu? Misericórdia. Você puxa uma cadeira, amor. Oi, fala, querido. Isaías 14:12. Nova versão. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Muito bem. Muito Outro. bom.
Muito mal, né? Mesma coisa. Como caíste do céu? A palavra é a estrela da manhã. Então vamos lá. Segunda edição. Diz estrela da manhã? Como caíste do céu a estrela da manhã? Aí tem uma alteração e uma omissão. Depois eu vou explicar. Quarta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Fiel. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado. Ó Lúcifer. Na linguagem sincrética atual, a figura do inimigo, do Lúcifer, do diabo, eles detestam isso, não aparece. O diabo quer tirar o seu nome do livro de Deus. Então, aí é um dos poucos versos onde fala ó Lúcifer. Depois tem outro problema aí. O próximo é primeira edição, por favor. O meu tá ó estrela da manhã também. Estrela da manhã? Linguagem de hoje? Diga. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava no sonho foi derrubado no chão. Olha, até que... tá engraçado, mas até que não tá tão errado, viu? Mas tá... mas falou estrela da manhã aí, é? Tá. King James. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Filho da manhã. Ó Lúcifer, filho da manhã. Ok, está certo. Eu já vou explicar. É como é que fala? O Wi-Fi daqui não é muito bom, infelizmente. Mas com certeza eu conheço esse verso aí, ó. Queridos, quem é a estrela da manhã? Jesus. Apocalipse. A harmonia tem que estar com Apocalipse, minutinho só. Apocalipse 22:16, de Jesus é a estrela da manhã. Filho da alva está certo. Lúcifer tinha esse título, filho da alva. Agora, estrela da manhã é Jesus. Esse verso aqui agrada até satanista. 22:16 que eu falei? Apocalipse 22:16. Tem até um hininho de criança, né? Ó, estrela da manhã. Ó, lírio do vale. Vocês não lembram disso? Coisa de velho, viu? Ó, ainda bem que tem um outro velho aí que lembra. O resto é tudo jovem. Os jovens não... Que nem eu, né? Como eu, nós. Muito bem. Lembrou, querida? Jovenzinha? Opa, aí, ó, tem uma jovem aqui. Só para complementar, tem uma versão que é a Reina Valera, de 1960, que é a versão em espanhol. Ela é bem igual a King James. Muito bom. A Reina Valera tem alguns anos que ela é muito boa. Não chega como a King James, viu? Mas chega perto. Agora, tem uma Reina Valera mais moderna, você descarta, porque está terrível. Né? Muito bem. Mateus 1:25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Perigoso. Deu à luz um filho. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ok. Depois eu explico. Quarta. Sou eu. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O primogênito, muito bem. Porque senão não dá a entender que era virgem. Exatamente. É que ontem, eu não listei hoje, ontem eu listei o verso de Isaías, dizendo que a virgem, aqui está vivo, né? A virgem conceberá. Tem Bíblia que diz a jovem conceberá. Qualquer jovem pode conceber, virgem não. Então, tem Bíblia que diz, a jovem conceberá, e aí em São Mateus diz, em Mateus, eu não gosto de falar ação não, Mateus, não fala que só deu filho, não o primogênito.
Então, você tira completamente a divindade, o nascimento miraculoso dele. Fiel. Ah, ok, tá certinha. Primogênito. Primeira edição. A minha tá errado, tá? Um filho. Um filho. Um filho. Eu tenho que ficar... Linguagem de hoje. Aí. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. Ah, beleza. Maravilha, até que a criança nasceu, tá bom. E no outro lado dizia que era uma jovem, né? Aqui, e não a conheceu até que ela gerou seu primeiro filho primogênito. Primeiro filho? Oh, não, seu filho primogênito. Primeiro primogênito é para deixar bem claro que é bem primeiro. Claro, eu gostei. Sim, seu filho primogênito. Ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a seu filho primogênito. Primogênito. Então, juntando a harmonia bíblica, Isaías com Mateus, virgem, primogênito. Ok? Vocês sabem, né, que Jesus tinha irmãos, mas não eram de Maria, tá? José já era um senhor já idoso, mais ou menos idoso, e tinha filhos de um primeiro casamento que possivelmente ele fosse viúvo. Então ele tinha os filhos mais velhos do que Jesus. A Bíblia fala. Ele tinha 4 irmãos mais velhos do que ele. Tá? Então, mas eram de José. A Maria foi elegida para ser a madrasta dos 4. Sem saber do plano, depois que ela soube que ela ia gerar o nosso Salvador. Não é? E o José tinha meninas também. Não diz quantas meninas, só fala plural. Quando Jesus foi pregar lá em Nazaré, já moço, não é este o filho de José, com os 4 irmãos, dá o nome dos 4, e suas irmãs. Para ser irmãs no plural, no mínimo tem que ser o quê? Eu acho que tinha até mais, mas 2. 2 com 4 dá quanto? 6. Então Jesus já nasceu num lar com 6. Eu tenho algum estudo assim bem particular que Maria não era tão jovem quanto a gente espera que seja. Ela tinha já idade. Perto lá, não sei, eu estou especulando, mas por volta de 30 anos. Não era adolescente, não, aquela carinha de... Não. Ficou por lá ser tão um lugar bem mais liberal, que ela com 3 anos já estava casada, quer dizer. Seria um contrassenso muito grande. E essa ninhada já era grandinha. Maria, de 16, 17 anos ou 15, como alguém diz, cuidado de gente que é da idade dela ou até mais velho. Então é um contrassenso. E depois, juntando outra... Mas isso aí a Sarah White não fala. Mas eu só quero dizer para vocês o seguinte, a gente precisa tomar cuidado com certos conceitos que, como não são claros, mas com certeza os irmãos eram de José, ou filhos de José apenas, não de Maria. Maria só teve Jesus, tá bom? Ok. O próximo, Mateus, eu aqui descarreguei Mateus, hein? Mateus 9,13. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos ver se alguém descobre, eu não vou falar nada. Está errado. Segunda edição. Segunda edição, quem? Porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. No sincretismo não tem essa de arrepender. Mudar, transformar, não é? Não tem. Então, esse aí está certo. Ao arrependimento. Os outros, então, já descobriram, não é? Vamos lá, já digo a palavra. Tem arrependimento ou não? Quarta. Tem arrependimento. Tem arrependimento? Tem. Quarta, ótimo. Fiel? Tem. Arrependimento. Primeira edição? Sim. Tem também. Tem? Muito bom. Tá vendo o perigo aqui, gente, dessa edição? O português dessa Bíblia é lindo, bem escrito, bom nível, fácil, mas tem isso aí. E olha, muito cuidado, porque as lições de escola sabatina são baseadas
Eu entendo que os nossos teólogos devem saber isso aqui, então eles procuram versos onde essa Bíblia acerta. Porque se pegar errado, muito bom. Linguagem de hoje? Não tenho, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. King James eu sei que tem arrependimento, não é? E a White também? Ótimo, muito bom. Mateus 13, 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Muito bom, tá certinho. Finalmente, tem um lá. Né? Ok. Por favor, podem lendo. Eu vou. O próximo. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Convertam. Muito bem, conversão. Ótimo. Próximo. Por gentileza, vai na palavra conversão. Tem ou não tem? Não. Não tem sim. Tem sim. E se converta e eu o cure. Ótimo. Fiel deve ter, viu? Se convertam. Convertam, ótimo. Primeira edição. Ouçam com os ouvidos, entendem com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Felizmente, pelo menos aqui, linguagem de hoje, não tem. Tem converta? Não tem. Então leia. Essa linguagem de hoje é um escândalo, gente. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Até que a descrição não é uma tradução, mas até que tá bonita, até que tá... Voltar, gente, não é converter, não é? Converter é um sentido muito mais amplo. King James, conversão, né? Conversão. Muito bem. White também, não é? Ok. Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos e aqui ver. embaixo coloca uma letrinha e está escrito embaixo. Esta palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Ah, tá. Não é esse o tema. Tudo bem. Nenhuma delas. Mas não está aí o problema. Está noutra palavra. Vocês vão pensar agora. Vamos lá. Eu não vou falar nada dessa vez. Segunda edição. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Errado. É o próximo. Também é sobre esta pedra. Pedra. Como é que você sabe que a palavra é pedra? A gente já... Você já... Opa. Esta pedra. Pedra. O fiel é pedra? Aí, ó. E também... Não. Que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei. Primeira edição. Pedra também. Pedra também. É uma pedrada esse aqui. Linguagem de hoje. Pedra. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencer. Não é à toa que todas elas estão assim, que vocês já vão entender por quê. Quem foi que mexeu aí, por quê. Fiel. Não, fiel não. É King James. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta Rocha. Como é que tá, White? Qual versículo mesmo? Talvez esqueci agora aqui.
Mateus 16, 18. 16, 18, tá. Eu também te digo da pedra, sobre esta rocha edificaria a minha igreja. Rocha. Vocês lembram quem foi Pedro? Um discípulo de Jesus. Mas uma certa denominação religiosa o tem como o primeiro o quê? Papa. Este verso é fundamental para isso aí. Jesus conversando com Pedro. Pedro, sobre esta pedra. Fica aqui, Pedro. Você é Pedro. Você é Petrus. Petrus, pedrinha, seixo. Sobre esta Petra, rocha, a igreja será edificada. Sobre Jesus, não Pedro. Jesus é a rocha, não Pedro. Então isso aqui destrói completamente a... Mas veja só. Tudo bem. Mateus. Gente, vocês como adventistas passam batido por esses versos porque vocês só conhecem a verdade. Mas vai falar com alguém, vai dar um estudo bíblico, e se a pessoa tenha bastante neurônios, né? Ele vai, não, mas o verso... Você está mandando Pedro edificar. Exatamente. Aí você explica. Entendeu? Minha mãe, quando dava estudo, que hoje ela não dá mais, mas quando ela dava estudo, ela falava, tu és pedra, mas sobre esta pedra, ela fala, muito bom. Muito bom, excelente. Então, é bom vocês saberem isso, porque na hora de um diálogo, de um debate, não gosto de debate, mas vai lá que seja, numa explicação, não é? Legal, junto com esse verso, a gente ter anotado alguma outra passagem onde Jesus fala que ele é a rocha, né? Exatamente. Para fazer esse comparativo e deixar claro para a pessoa. Vem a harmonia, de novo, a harmonia bíblica. Mateus 16, 13. Perdão, 23. Então, Mateus 16, capítulo 16, versículo 23. Muito obrigado. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Para trás de mim, Satanás. Muito bom. Essa ele... Opa, perdão. Ele acertou. É outro verso... onde Satanás é identificado. Tudo bem, sem problemas. Segunda edição. Quando se disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ok, muito bem. Quarta edição. Arreda, Satanás? Ótimo. Fiel, deve estar também. Para trás de mim, Satanás. Ok, muito bem. Primeira edição. Tá certo, Arredinho, Satanás. Linguagem de hoje. Pode ler, querido. Vamos lá. Atenção, prepare-se. Jesus virou e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Pelo menos uma coisa. Você é como uma pedra no meu caminho. É a primeira, né? Rapaz, nós temos forma de mais a Bíblia fora. King James está também, viu? King James e essa também. Ok. Mateus. E qual seria a outra errada? Não tem arrada-te de mim. Não fala o nome de Satanás. Não fala Satanás. Poderia estar se referindo a Pedro, né? Exatamente. Algo assim. É o 18:3, né? Mateus 18:3, isso. Vamos. E disse, eu lhes asseguro... E disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Muito bom. Se convertam. Ótimo. Conversão. Próximo. Se não nos converter. A palavra conversão consta aí? Sim. Ótimo. Quarta. Converter.
Fiel deve ter também, né? Primeira edição? Também. Ótimo. Linguagem de hoje? A criança colocou na frente dele e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Mudar de vida. King James deve ter, não é? Com certeza, e a White também tem. Nesse verso, a Reina Valera também está errada. Está errada, né? Se vocês não voltarem, se tornarem como crianças, voltarem não fala vago. Conversão. Exato. Bom, Mateus 24, 3. Vocês estão conseguindo ler daí, hein? Gente, vocês são bons demais, hein? Eu às vezes mesmo não entendo o que eu escrevo, mas tudo bem. Mateus 24, 3. Fala também como voltar e converter. For escolhido, não entrarei. De que se não volveres. Volveres e converteres? Não tem converter? Não tem converter. Qual que é a sua... É Reina Valera. Não, é Reina Valera. A Reina Valera eu já falei, não sei se no início era excelente, depois começou. Mateus 24, 3. Pode ler hoje. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Segunda. Como é que diz no final lá, da tua vinda? É isso? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quarta. Você está fazendo uma ginástica incrível. Estou vendo uma academia aí. Muito bem. Vamos lá. Não, depois. É o finalzinho. Vinda para frente. Da tua vinda e do fim do mundo. Opa, fim do mundo. Depois eu explico por que a diferença. Talvez não precisa, né? Vocês já estão bem. A próxima. É fiel. Igual a dela mesmo. Igual a dela qual? Aqui, igual a dela aqui. Fim do mundo? Também igual. Fim do mundo. Vinda e do fim do mundo. Ótimo. Primeira. A minha tá errada, mas tô corrigindo. Consumação do século. Ele já está corrigindo a própria Bíblia, inclusive. Ele criou coragem. Agora tá certo, pode pôr. Criou coragem. Agora, mas é isso que eu queria que vocês fizessem, na própria Bíblia. Não é nenhum sacrilégio fazer isso, gente. Pelo contrário. É lógico. Está a linguagem de hoje, ó. Só vou pensar em direitos autorais. E ela está fazendo detox na cursinha, então ela vai... Fala, querido. Linguagem de hoje. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Em outras palavras, é a mesma coisa. Até que está razoável. Está bem assim. Em outras palavras, é a mesma coisa. Esse tudo acabar aí ficou bom, mas tudo bem, vamos lá. E aqui? Fim do mundo. Aqui deve estar certo, né, gente? Qual é a diferença, queridos? Fim do mundo é até um termo bonito, nós estamos familiarizados com isso. Consumação dos séculos, oh beleza. Mas o que é consumação dos séculos? Não necessariamente. Não define gravidade, né? O caso de falar consumação dos séculos e fim do mundo. O fim do mundo determina um fim. A consumação dos séculos. É algo. Você termina um e começa outro. É uma roda viva. É algo abstrato, né? Exatamente. Tempo, mas o fim do mundo determina que é quando acaba. Acabou. Por isso que eu até achei interessante, acaba todas as coisas. Até achei bonitinho lá. E de tudo acabar. Tudo acabar. Que Deus vai renovar, né? Vai acabar e. Deu crédito. Agora aqui Muito bem. Quem? A King James, que era atualizada, que está aqui, a final dos tempos. A versão do celular atualizada, ela está errada também. Querida, a senhora está com a nova King James. Isso, então, King James atualizada é ruim. Depois eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer com essas Bíblias. Que ruim, hein?
Fala, querido. Só um minutinho, eu vou dar uma pausa daqui a pouco. Se vocês quiserem tomar uma água ou se evadir. No banheiro, vocês querem? O banheiro tá aqui, irmão. Se precisar, alguém vai e toma. Vocês tomam cuidado, se entrar nesse banheiro aqui, ó, a porta fecha por dentro e não abre, né? Eu fiquei meia hora trancado aqui, quase pedi socorro. Alguém entra e o outro fica cuidando, melhor assim. Já eu falo o verso. Mateus 25, 13. 25, 13. Não era 26? É 25. 5. Eu acho que é 25. Vamos ler, se não for, a gente é o outro. Vocês imaginem a mim como copista de Bíblia. Ô irmão, ia dar muito erro depois, hein? Não, o erro de cópia não, mas de ler ninguém vai entender os meus hieroglifos, né? Muito bem. O que diz lá, querida? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Já sei o que acabou aí? Segunda. Dia nem a hora. Quarta. E que o Filho do Homem há de vir. Bom. Vocês estão percebendo como... Vocês perceberam pelos versos aqui, pena que não dá para ver tudo, como eles minam um por um das verdades bíblicas fundamentais aqui, não é? E é assim, em doses homeopáticas, um pouco aqui, um pouco ali, não é? A Bíblia diz que nós devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali, é ou não é? Eles fazem a mesma coisa, só que tirando, omitindo, modificando, coisa do inimigo mesmo. Fiel deve estar certo, né? A hora em que o Filho do Homem há de vir. Há de vir, o Filho do Homem há de vir. Segunda vinda de Jesus. A minha está errada, está corrigida, mas não é. Linguagem de hoje. Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque você não sabe qual será o dia e a hora de quê? Tá certo aí, né? Você não quer mexer com o seu computador, não é mais fácil? O Wi-Fi daqui não tá legal. Depois você fala com a gerência lá. Não, eu estou usando o meu Wi-Fi, por meio nem até essa poder desse Wi-Fi tá tudo dentro. Não funciona. Gente, apesar, nós já vamos. Abriu. Apesar das Bíblias de vocês terem problemas, ainda é a palavra de Deus. Portanto, o que vocês devem fazer? Corrijam, sempre que vocês tiverem condições, corrijam. Guardem a Bíblia para fazer referências. Mas não as use mais. Só em casos especiais para fazer comparações. Não dá de presente, não. Vocês têm que dar de presente ou manter, são só essas duas aqui, ó. White, que é... Hã? Ele quer dar para mim? Muito obrigado, muito obrigado. Para eu comparar. Eu estou brincando, eu tenho em casa já. Aliás, eu não tenho essa edição aí, essa é a mais nova, eu acho que você comprou. Eu tenho uma mais antiga. King James, atenção, King James 1611. Como esta é a primeiríssima edição, pode ser que ainda tenha alguns errinhos aqui. Eu vou estar atento. Principalmente esta aqui. White, que os tecnólogos que vocês são, vão acessar com facilidade, tá bom? www.bibliawhite.org, né? .org, tá bom? Ok. Bom, gente, temos que terminar. Eu agradeço de coração a colaboração de todos vocês.
E quem sabe nos próximos encontros do MV ou em outras ocasiões a gente possa continuar estudando a palavra de Deus da forma mais correta possível e na versão correta, né? King James, volto a dizer, e White, precisando de alguns ajustes, mas tudo bem, ainda são as melhores Bíblias. A Fiel fica em segundo lugar, não é? É isso? Fiel fica em segundo lugar. Até então a Fiel era a mais famosa, mas depois que saiu essa aqui, então essa aqui já... Não é? As demais, eu recomendo a vocês a comprarem. Existe em livraria, sebo não, mas... Mercado Livre. Essa aqui é a mais simplesinha, muito boa. Tem umas mais sofisticadas, assim, com mapa e tal. Não é? A capa daquela uma cobertura bonita, meio de borracha, né? Não sei como é que chama aquilo. Muito bom, grossa, letra grande, enfim. Tantas coisas a gente quer comprar o melhor, né? A Bíblia a gente compra o simplesinho. Pois é, mas você sabe que eu gosto dessa, porque aí não tem comentário, não tem rodapé, é a Bíblia e acabou, né? Ela é meio confusa no começo. Não tem, né? Claro que até sem entender como é que ela funciona, porque ela não tem título de... Ela não tem título de capítulo. Não é inspirada, exatamente. O título não são inspirados, viu? Não. É que nós acostumamos assim, mas o ideal mesmo é pegar essa aqui, né? E estranha um pouco, mas essa daqui, né? Ok. Obrigado aí pela colaboração. Queridos, vamos nos ajoelhar para a oração, quem puder, né? Quer fazer oração? Não sei. Agradecemos ao Pai, porque o Senhor cada vez mais nos dá um pouco, nos deu a luz, mas porém nós embaralhamos e não compreendemos direito porque houve erro, Senhor. Mas pedimos Tua misericórdia e agradecemos por essa oportunidade de entender melhor, um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Amém. Agradecemos, Senhor, porque mesmo assim nós temos a palavra de Deus na nossa mão. E por isso nós te damos glória a Deus, por isso, Senhor. Amém. Porque é a oportunidade que muitas pessoas ainda não têm. Então por isso te agradecemos. E cada vez mais, Senhor, que possa ter pessoas empenhadas a ajudar outras pessoas que querem entender a Bíblia de uma forma pura e correta. Amém. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.